Olá, pessoal! Explodiu no meu olho. E bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio. Agora eu não sei mais o que fazer. Olá, pessoal! E bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o mais despreparado podcast sobre cinema, filmes, as pessoas que assistem. Eu levei uma gota de refrigerante no olho no segundo que eu tava começando a gravar, então eu tô completamente... Que bom que foi de refrigerante, ó. Comigo hoje estão Wagner Nascimento, Olá, pessoal. Leonardo Wittmann Olá, pessoal. e Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais galada do mundo. Nossa, eu pensei que tu ia na Predestinada. Ah, não, mas daí seria muito óbvio, né? É, só dizer o nome do filme não funciona mais. Passamos dessa etapa. Afinal, o que veio antes, o ovo ou a galinha? O ovo veio O antes, galo. porque os dinossauros já botavam ovos antes das galinhas. É verdade. Eu tenho uma resposta para a pergunta. Pronto, matei. Eu sou o melhor. Apesar que isso já sabíamos. Mas por isso estamos aqui hoje, reunidos, para falar do filme Predestinado de 2014, que é o final dessa etapa dessa corrente, antes da próxima enquete, provavelmente, que não temos data ainda marcada, nós vamos jogar um pouco com o tempo, porque a gente tem planos grandes vindo no futuro. Mas esse filme é dirigido pelos irmãos Michael e Peter Spierig, não sei, eles são... Pelo que eu entendi, eles são australianos. Sim. E dirigiram também o filme 2019, O Ano da Extinção, que é o filme que eu achei que o Leonardo ia escolher. A Mansão Winchester, com a Ellen Mirren, que é uma grande porcaria. E Jigsaw, que é uma grande porcaria também. Enfim, diretores de grande marca. Então, sem dirigir coisas faz um bom tempo também. Então, não, acho que estão para lançar uns 2 filmes nos próximos anos. Sim, mas ficaram um tempão sem fazer nada. Que o Mansão Winchester, acho que era... Não, o Jigsaw foi a coisa mais recente por bastante tempo. 4 anos, acho, 5 anos. Olha aí. Não sei de nada, então. Eu aviso aqui que a gente vai fazer spoilers do filme inteiro. Pra quem não tá acostumado, a gente geralmente... A gente tá entrando direto, nós estamos num novo formato. Sem precedentes, nunca fizeram podcast assim antes. Então, a gente vai fazer spoiler do filme inteiro, tudo que acontece no filme a gente vai falar. Enfim, não vou dar o spoiler aqui agora, mas coisas bizonhas acontecem. Quer dizer, eu vou começar a dar spoiler agora porque eu vou falar a sinopse do filme, para localizar as pessoas que não viram e para quem já viu ter um refreshzinho do que aconteceu no filme, ou ajudar a absorver a informação. Tá difícil hoje, hein, Rafael? Tá difícil. Tá difícil hoje. Cara, se eu explodir um refrigerante na tua cara e eu te mandar gravar um negócio, tu vai ficar confuso também. Não, o problema é tu beber refrigerante essa hora da manhã. Isso tá fazendo mal pro teu cérebro. Hora da manhã é relativo, porque as pessoas podem estar assistindo isso em qualquer horário. Eu posso estar bebendo refrigerante às 4 da manhã. Ou pode ser às 9 da noite. Ou pode ser às 4 da tarde. Enfim. Um escritor e um bartender entram em um bar e começam a conversar, revelando um trágico passado do escritor, que revela ser um homem trans para ganhar uma aposta. Ponto. De uma garrafa. Mas termina por... Ao fim e ao cabo, acaba sendo recrutado em uma missão intertemporal pelo bartender para impedir um terrorista de explodir Nova York, mais uma vez. Porém, ao longo de muitos desdobramentos, descobrimos que a mulher Jane, que era o John antes da transição, o escritor John, esse também, o bartender Ethan Hawke, são, na verdade, a mesma pessoa! Ao longo de pontos do tempo diferentes. E após criar um loop perfeito, no qual Ethan Hawke rapta o bebê que se tornará Jane, que se tornará John, que se tornará ele, e leva pro passado. Sim, é isso mesmo. Ele é seu próprio pai e mãe, e também é o terrorista do futuro passado. Quando confrontado com a possibilidade de alterar o futuro de seu futuro eu terrorista,
Ethan Hawke acaba por completar o loop e matar o seu futuro eu, selando assim o seu destino. Créditos. É isso aí. Bela É isso aí. sinopse. Leonardo Wittmann. Sim. É o teu capítulo da corrente, então tu que escolheu o filme. Queria saber de ti como foi tua primeira descoberta desse filme e qual a tua perspectiva agora que tu reassistiu. Como eu descobri esse filme, eu não lembro como eu descobri. Tu não lembra? Eu acho que eu Ele aluguei. apareceu inteiro pra ti, assim. Eu acho que eu. Foi uma visão. Apareceu como a Jane entra no bar do Ethan Hawke da mesma maneira. Só apareceu na minha vida. De uma maneira inesperada. Não, eu acho que eu assisti em 2014 mesmo. Acho que eu aluguei ele em DVD. Por causa do Ethan Hawke, que na época era o meu autor Pra favorito. quem não lembra, crianças, DVD é uma mídia que vem num formato tipo um CD que contém informações digitais e lá dentro tem uma cópia do filme, tu botava num player e ele passava em altíssima definição pra época, 720 por 480p, e a gente ficava maravilhado como a imagem era limpa, cristalina e hoje é uma porcaria. E não faz tanto tempo assim, Não, né? Desde 99, Não faz tanto. 98. Sim, mas até 2014, 2015 era normal ainda alugar DVD. Leonardo, deixa eu quebrar tua mente, então. Em 2014, Blu-rays já existiam há 7 anos. Sim, mas há 7 anos? Foram inventados em Sim, mas 2007. ninguém usava Blu-ray, né? Ninguém usou Blu-ray. Não, Blu-ray foi um Ninguém fracasso. usou Blu-ray. Foi um fracasso Foi um total. fracasso de Enfim. comércio. Comercialmente foi um fracasso. É que ninguém queria recomprar os mesmos filmes, mas isso é uma discussão mais ampla. Leonardo, vamos voltar ao Predestinado. Daí foi isso, daí eu assisti o filme. Eu já tinha assistido antes o 2000 e alguma coisa, que também é deles, é um filme de vampiro, Daybreakers, que é deles também com o Ethan Hawke e 2019. o Willem Dafoe. Cara, eles erraram por o ano da extinção. 2019? Uhum. Nossa. E foi isso, daí eu assisti o filme e eu me lembro de ter achado. Na época eu gostei do filme. Achei um filme interessante. E agora reassistindo, continuei gostando. Inclusive, gostaria só de deixar aqui meu repúdio, porque eu recebi ameaças via WhatsApp de um dos integrantes desse podcast depois que ele assistiu o filme, dizendo que eu deveria me aposentar do podcast e ser extinto do podcast. Mas eu não vou me entregar. Não, esse podcast não pode existir sem os gênios do conteúdo, Leonardo. Então tu tá proibido terminantemente. Muito obrigado. Não alimente o monstro, Rafael. Ele já tá muito alimentado, esse monstro. Ele toma todinho, é isso que você tá me dizendo? Não gosto todinho. Tá, enfim, foi isso. Essa foi minha experiência com o filme. Massa, quem quer falar sobre... o resto de nós era tudo a primeira vez, né? Todos marinheiros de primeira viagem Sim. no Predestino. Nós esquecemos das curiosidades, né, Rafael? Oi? Alexandre, quais são as curiosidades? O homem tá inquieto. Tá inquieto. Tá inquieto. Curiosidades do IMDb. Então, cara, foi difícil achar curiosidades legais sobre o filme. Parece ser até um próprio prenúncio do que ele é. Mas vamos lá. Quando o dono do bar se senta à máquina de escrever pela primeira vez, há um exemplar de Um Estranho numa Terra Estranha, de Robert Heinlein. É Heinlein, né? Que é o autor do livro original Todos Vocês Zumbis. Stranger in a Strange Land. É uma música do Iron Maiden que é muito boa. Eu recomendo. E aí, e daí tem um exemplar desse livro do mesmo autor. E quando o Ethan Hawke olha pro relógio aos 8 minutos de filme, 8 minutos e 18 segundos, para ser mais preciso, a sua data de nascimento real é exibida. Aí eu fiquei na dúvida se o filme se essa curiosidade quer se referir à data do Ethan Hawke mesmo, do ator. Acho que talvez. Pelo que no entendi, caso, sim. pelo jeito que tá Acho escrito, que é, né? parece. Essa é a terceira aparição de Noah Taylor como supervisor de um viajante no tempo, uma coisa muito específica. Ele faz esses papéis semelhantes em filmes como Vanilla Sky, de 2001, e Edge of Tomorrow, de 2014, que é um filme com o Tom Cruise e a Emily Isso. Blunt. Bom filme, Doido. inclusive. Vanilla Sky também com ele. Vanilla Sky eu não vi, mas... É verdade. No início eu do falo filme, quando...
Agora tem duas curiosidades com spoilers definitivos do filme. Ainda bem que o Rafael já deu alerta de spoiler, então se tu não assistiu o filme, assista e depois volte. Que é no início do filme, quando a gente vê seu rosto pela primeira vez, ele diz, abre aspas, eu mudei tanto, duvido que minha própria mãe me reconheceria, e ri. O que é meio irônico, já que ele é a própria mãe. Yeah. E o John diz ao barman ali na cena inicial, abre aspas, seu filho da puta, você estava me seguindo? Ao que ele responde, filho da puta? Que engraçado. Isso pronuncia o final, considerando que ele é a própria mãe. A essa altura eu já tinha absorvido o que ia ser o review do filme, mas tudo bem. E é isso, tem várias curiosidades assim, que são, tipo, vários trechos da história que, tipo, que curioso porque ele é a própria mãe. E daí eu só botei duas Não, aqui. todos os personagens são a mesma pessoa, exceto o cara, o Noah, coisa esse, que pra mim é sempre um sidekick do Tomb Raider. Ninguém lembra de Tomb Raider, exceto eu. Acho que ninguém olha pra cara daquele cara e associa Tomb Raider! Mas eu faço isso. Ele faz o assistente da Lara Croft, se não me engano, quando a Angelina Jolie era Lara Croft. Enfim, então agora, já que eu... Um dia a gente tem que botar o Wagner pra ser o âncora do podcast, só vou dizer isso. Então, Wagner, já que tu assumiu as rédeas... Nossa, Oi? Ia ser o âncora mais silencioso da história da internet. Não, de repente... Eu tô preciso. De repente, colocado na posição de âncora, ele se abre, se solta. Wagner, conta pra gente então como é que foi a tua primeira assistida de O Predestinado. Até porque eu acho que a gente ouviu as opiniões mais ácidas, mas tudo bem. Sempre essa, Wagner, sempre essa. Eu já tinha ouvido falar nesse filme, eu acho que foi, se eu não me engano, foi o Lucas Maia, do Refúgio Cult, ele recomendou esse filme. Eu tinha posto na minha lista, tava no Prime Video, eu acho, na época. Aliás, ainda está, mas tem que alugar. Essas coisas. Então tava na minha lista, mas acabei não vendo. Né? Então era um filme que eu tinha curiosidade de assistir. E aí o nosso querido Leonério nos trouxe essa preciosidade. Gente, eu, assim, sem muitos rodeios, não gostei. Achei um filme extremamente genérico, assim. Filme bobíssimo. Peraí, quantos filmes todos os personagens são a mesma pessoa? Exatamente. É um filme que qualquer pessoa que tenha referência de meia dúzia de histórias de ficção científica, de histórias que tenha looping temporal, saca sobre o que é. Eu fui no Prime Video novamente para ver se o filme estava lá, e eu acabei lendo a sinopse. Aí eu li a sinopse, e aí o Ethan Hawke é o terrorista. Aí tu assiste o filme, ele é o terrorista. Aí ele trata, né, o filme ele traz essas revelações, esses twists que estão óbvios desde o início, assim, né? Então, assim, e ele quer dar uma desperta, ele quer dar, ai meu Deus, olha só, e aí no final aquela série de twists que não tem peso dramático algum, né? Então pega os personagens bobos, né? Pra não dizer que eu vou falar mal de tudo, Sarah Snook, né, que tá muito bem. Ela faz o que pode, né? Então, gosto da atuação dela. Ela se desdobra. O Ethan Hawke tá genérico, tá qualquer coisa, poderia pegar qualquer ator branco quarentão ali da geração Não fala isso do Ethan, não fala isso. Mas ele tem um carisma que ninguém tem. É verdade. E a surpresa é ele estar nesse filme, né, porque em 2014 ele já é o Ethan Hawke. Então, não entendi. Queria pegar o Sheridan, né? Não, eu acho que ali ele tava meio que dando uma reviravolta na carreira dele. Eu acho, tipo, foi mais ou menos a época que ele tava meio que voltando a ser o Ethan Hawke, assim. Acho, tipo, ali ele tava mais... Depois do Sinister, assim, da Entidade, ele começou a ter mais visibilidade de novo, assim. Tá. Mas enfim, achei genérico. A Sarah Snook eu gostei principalmente dela pagando John. Mas assim, a personagem, a Jane, sobretudo, né? Um detalhe, o filme tem meia hora de um flashback, 20 minutos, 30 minutos de um flashback, e eu fico, caralho. E assim, ele é muito mal escrito, né?
É um filme, assim, que ele é extremamente expositivo. Então, assim, nossa, a Jane, ela é genial. Aí, como é que o filme mostra que ela é genial? Dois personagens, ela tira as melhores notas, né? Dois personagens conversando, assim. Ela tira as melhores notas. E ela dizia, não, porque eu era muito inteligente. Aí, tudo que a gente vê, tudo que a gente vê nesse flashback, mostra uma personagem absolutamente banal, né? Que acerta uma conta de 5 vezes 2 mais 5 é 15. Aquela cena é maravilhosa. Mas ela era uma criança, peraí, ela tinha 6 anos de idade ali. Não, E ela não tava prestando atenção na aula. qualquer criança que estava com ela naquela sala acertaria aquela equação de olhos fechados. Só vou dizer sabe? uma coisa. O Homem-Aranha Homecoming, 3 anos depois, estabelece que o Peter Parker é inteligente exatamente da mesma maneira. Ele tá na aula não prestando atenção, a professora, Parker, responde tal coisa, e ele responde sem prestar atenção. É que daí não pode falar mal desse filme porque é Marvel, Rafael. Não pode É a falar. mesma coisa. Não, eu tô falando que o Homem-Aranha é respeitado e esse aqui tá sendo crucificado. E os dois usam o mesmo mecanismo, só isso que eu tô dizendo. Aí é isso, assim, meu Deus. Como ela é inteligente, como ela é estranha, como ela é isso, como é aquela. E assim, tudo que a gente vê na tela são coisas, são banalidades, assim. Então é isso, tem todo esse momento do filme que é um porre visualmente, a fotografia, tirando duas cenas que coincidentemente são escadarias, eu acho também um filme genérico, toda aquela parte do bar ali, tipo, é tão pobrinha, sabe? É tão, sei lá, tão sem personalidade. Aí eu fico pensando, tá, qual é o ponto do filme? Então, ok, são a mesma pessoa, e aí toda a questão da identidade trans também, que às vezes me parece meio só choquei, né? Aquela coisa, meu Deus, olha só as cicatrizes da cirurgia e tal. E que tem uma cena, depois que a gente vai conversar, que é ela mijando depois com o Jack John, e aí ela está mijando de pé e ela dá um risinho do tipo, agora eu sou o homem. Eu achei aquilo tão... Oi? Sabe? Então é muito estranho esse filme, assim, no mau sentido. E aí chega no fim, então isso, são twists vazios, bobos, que a gente já tinha previsto, isso. E essa questão do dispositivo, não, o próprio título, predestinado, aí traz lá, não, porque a cobra que morde a própria cauda infinitamente. Aí toca lá um filme cujo título em português é Eu Sou o Meu Próprio Avô. Tipo, gente, tá tratando o espectador como um idiota, né? Então, assim, cara... Essa parte é bem óbvia. Não é só essa parte, tem várias partes que são assim, né? Que ele fica dizendo o tema do filme. Não tem subtexto. É texto. Isso eu vou ter que concordar muito. Escrito. E texto mal escrito ainda, assim. Então é um filme que não tem sutileza, é genérico, as personagens são fracas. Não gostei, mas aí eu lembrei que foi uma indicação do Leonardo, aí eu entendi. Então, eu não achei o filme assim tão falta de subtexto, assim. Enfim, depois eu comento mais. Alexandre! Como foi a tua primeira assistida de Predestinado? Eu nunca tinha assistido também. Esse eu nunca realmente tinha ouvido falar desse filme. Até fiquei surpreso que é com um bom elenco, né? A Sarah Snook e o Ethan Hawke, eu gosto dos dois. Bom elenco de dois. Uma boa parceria. Que na verdade são a mesma pessoa. É verdade. Mas, cara, eu acho que eu concordo assim 100% com o Wagner. Ele falou, inclusive, coisas que eu tinha pensado sobre o filme. É um filme esquisito da porra. Assim, tipo, Isso sim, mas eu... Oxe, que... Ô, Rafael, pode isso no podcast? Pode, o filme é esquisito pra cacete. Pode isso palavreado. E talvez... Bom, eu vou... O filme é esquisito mesmo. Mas é que ele... Não, eu gosto de filmes esquisitos. Eu já falei coisas piores de filmes aqui, inclusive, então pode. Só que esse filme é esquisito no sentido de que ele é meio desajeitado estruturalmente, assim. Quando começou, assim, eu confesso, nos 5, 10 primeiros minutos de filme eu até estava interessado, estava gostando, assim, do andamento ali. Só que o filme continuou. E daí... Se fosse um curta-metragem, eu teria gostado. Não, é que... não, é verdade. Nos primeiros minutos eu tava gostando do filme. Eu tava interessado no filme, mas daí acabou os créditos e...
Não, só que assim, eu achei ele. Aquela primeira cena parece. Não, na minha cabeça, aquela cena do bar ela durou mais da metade do Sim, filme. também. Ela, Ela é ela longa, ela é simplesmente longa. não Sim, sim. acabava. E eu achei, tá, todo o filme vai ser aqui. Vai ser, tá, é isso, né? A proposta do filme é ficar nesse bar e nos contar a história em flashbacks. E, e em voz off interminável. Cara, eu gosto muito da Sarah Snook, mas eu não aguentava Não, o mais voice off ah, é. aquele voz off. É. Com- e eu penso, nossa, por que estão me contando tudo isso e tal? E aí, depois disso, depois dessa cena, que pra mim teve mais de uma hora, mas não deve ter, ele realmente ele vira esse quebra-cabeça que o Wagner falou a palavra que eu ia falar. Ele soa meio bobo, assim, soa meio sem propósito e também meio previsível, né? Ah, eu confesso até que o plot twist do finalzinho ali do Ethan Hawke também ser a mesma pessoa, até que vai, né? Até que Até que. não é tão previsível quanto todo o resto. Mas assim, eu não sei, eu achei meio fiquei pensando, tá, mas parece um quebra-cabeças assim, Uhum. parece que tipo os diretores quiseram montar um quebra-cabeça, então, sei lá, então faz um quebra-cabeça, não um filme. Ah, Mas não, eu gosto geralmente mas seu de. Almodóvar fazendo um filme não linear e todo mundo, ai, que maravilha, que incrível. Eu sei como é que. Não, mas eu não sei, eu achei que faltou alguma coisa ali, eu achei o filme Uma muito coisa- esquisito. A estrutura dele eu achei muito desequilibrada e eu não sei, eu não consegui me conectar muito com o filme, assim. E eu também me lembrou muito vários filmes de viagem no tempo, que eu gosto geralmente, mas Dark, eu acho que é o filme, a gente tem recomendação lá no final, já vou adiantar, porque eu acho que é o filme que a gente falou. Eu já recomendei Dark algumas vezes, mas esse é o que mais parece, assim. Só que Dark é muito, muito mais bem estruturado, assim, muito mais bem feito nessa proposta. Mas, eu gosto muito da Sarah Snook, eu acho que ela tá bem no filme, dentro do possível. E, e é isso, o Ethan Hawke também, eu gosto, eu acho ele carismático, como vocês falaram, mas eu já gostei mais dele em outros filmes, assim. Então, Ah, sim, não sim. sei. Bom, eu também. Só, Hum? só um parênteses que o Leonardo citou o Almodóvar, eu lembrei muito disso, porque no episódio passado ele fala, não, porque aqui, nesse momento expositivo de A Pele que Habita, o Almodóvar poderia ter sido mais elegante. Aí ele indica um filme que, assim, que ele é expositivo da maneira mais estúpida possível, né? Cadê a elegância aqui? Não, mas se ele é expositivo a todo momento. O É, Almodóvar não soube dosar no filme dele. tá bom, É, eu, tá eu bom. acho que uma crítica não pode ser usada contra outra crítica, só. Mas aí o Ah, tudo Leonardo pode ser usado, tudo pode se ser usado. defenda. Isso me parece uma crítica, Rafael. É uma crítica à crítica da crítica. Ah, tá. Os críticos de críticos e críticos. Não, mas eu queria falar que foi minha primeira vez assistindo o filme também. E eu acho que eu concordo 60% com o que o Alexandre e o Wagner falaram, ou 70%. Eu acho que eu vejo muitos defeitos do filme, assim. Eu sentei pra assistir ontem meio de cabeça aberta e terminei de cabeça aberta, então eu vou contar aqui como foi minha jornada emocional. Não sei, eu achei esse filme divertido. Eu tenho. Ele tem vários defeitos, acho que ele tem. Sim, ele é desequilibrado, sim. Os personagens não são assim grande coisa. Mas acho como exercício de. Eu vi esse filme quase como uma peça de teatro filmada. De uma maneira que funcionou pra mim, assim, que fica essa coisa meio. Como é que eu vou. Deixa eu achar um ângulo melhor. Dois personagens numa sala discutindo e coisas incríveis são o backdrop. E tá, claro, o filme nos dá a habilidade de ver isso e pular pra outra realidade, coisa e tal, e ilustrar melhor. Mas eu acho que ele funciona muito nessa questão de. Eu fiquei muito. A cena do diálogo dos dois no bar, assim, que eu acho que todo mundo falou que é chata e tudo mais, ela é longa, ela é desmedida, concordo. Mas ao mesmo tempo dá um charme pro filme. Eu acho que tanto a Sarah Snook como o John e o Ethan Hawke tem uma dinâmica legal. Acho que
e toda vez que corta pra eles estão fazendo outra coisa diferente, jogam sinuca e tal. Não sei, isso foi um charme pra mim no filme. Mas esse filme tem muita cara de filme de estreia, assim. Então é diretores tentando coisas esquisitas. Elas funcionam, debatível, a maior parte talvez não. Mas acho que ao fim e ao cabo acaba sendo um conto daqueles de ficção científica que parece que tu lê num conto de pocketbook, assim. Um conto perdido no Eu tive meio a de mesma uma impressão. revista com outras coisas. E tu fica, ok, não é a melhor história que eu li na minha vida, longe disso. Mas tu fica meio, mas me divertiu, sabe? E foi meio que isso esse filme pra mim, assim. Ele não. Obviamente não me satisfez artisticamente, não. Oh, meu Deus! Esses são os novos paradigmas do cinema moderno, não é isso. Mas eu saí do filme, pá, cara. Passou 1h30 ali, eu não saí chateado, Filme decepcionado. Eu acho que ele vai. uma adaptação. Hum? Esse filme é uma adaptação. Sim, eu sei. Não sei se de um conto. Né? De um conto. Mas ele captura o espírito de tu ler um conto de ficção científica, assim. Então eu acho que isso eu também tive é. exatamente a mesma impressão, assim. Exatamente a mesma E outra impressão. coisa, eu acho que tá, é estapafúrdio de todos os personagens serem a mesma pessoa. É. Mas ao mesmo tempo o filme vai na direção desse conceito. E onde muitos filmes tomam uma esquerda ou direita, ou dão uma. Não vamos ir tão a fundo nisso. Esse filme vai de cara, assim, não é todo mundo a mesma pessoa, é uma centopeia humana do mesmo personagem. E é isso mesmo, ele vai tão confiantemente nisso que eu acho que assim. Uhum. Ele vai além de deixar de funcionar e volta a funcionar pra mim. Então eu acabei o filme meio que respeitando o quão. Não vou dizer ousado, porque não é a palavra certa, mas é. O quão profundo eles vão nisso. Convicto, isso. Convicto, é um filme convicto do que ele quer ser. É. Tipo, por mais que muitas coisas não funcionem. Pode ser uma boa ideia, pode ser uma má ideia, até não sei necessariamente. Mas achei interessante, assim. Nunca tinha pensado num filme que desdobrasse dessa maneira. Óbvio que acho que tem maneiras melhores de se fazer isso, ou poderia ter sido feito melhor. Mas não detestei, assim. Então. Fiquei bem. Como é que eu vou dizer? Satisfeito não é a palavra, mas eu sei faceiro do filme. Vacilo. Eu me lembro quando a primeira vez que eu vi esse filme, depois a principal lembrança que eu tive dele é de toda a sequência do bar, assim. Que eu me lembro que quando eu me lembrava desse filme, eu me lembrava, aquela sequência do bar era muito longa. Ela é enorme. Só que O Alexandre tem razão. Pra só mim, que eu- quando eu tava vendo, parecia que era Não, ela 60% do filme. Mas aí que tá. Mas aí era isso que eu me lembrava do filme, mas ao mesmo tempo me lembrava, é meio longa aquela sequência é meio longa, mas ao mesmo tempo ela meio que é o coração do filme, de certa forma. Ela te dá todas as informações E agora- pra te encaixar o resto. E agora revendo, eu não senti esse incômodo, assim, esse marasmo com a duração dela, porque pra mim também acho que o que tu pensou, Rafael, foi exatamente o que a visão que eu tenho desse filme, assim. É como ler um conto, que é baseado num conto de ficção científica, mas é como ler um conto de ficção científica numa revista que tem outros contos de ficção científica, entendeu? E, tipo, não tem que ser, tipo, o conto dos contos, o maravilhoso, assim como não é o filme dos filmes, mas ele, dentro do que ele se propõe, eu acho que ele é interessante, assim, sabe? E pra mim, toda essa sequência do bar acaba tendo muito esse clima mesmo, assim, de uma história que tu tá lendo e muitas vezes num conto, tipo, num livro, não tem tanta essa preocupação com estrutura, sabe? Não, essa cena aqui no bar tá ocupando 200 páginas de 280 do livro, então tem que sabe? Tem que ser menor. Não necessariamente, né? Muitas vezes não funciona como num filme, de tipo, essa cena do bar dura 60% do filme, então a gente tem que cortar um pouco. Não. E o filme não se importa muito com isso, sabe? Ele tem essa estrutura que talvez seja um pouco peculiar, assim. Mas eu gosto dessas tentativas dele, sabe? De não ser tão... Não é que seja um filme original, não acho que seja um filme original, mas eu gosto dessa tentativa dele de ser um pouquinho diferente, assim, né? E, de fato, essa decisão, assim, né? Que ele tem de, tipo, todos os personagens são o mesmo, eu confesso que eu não achei, assim... a primeira vez que eu vi, eu não tinha chegado nessa conclusão até o final. E essa segunda vez que eu vi, eu não lembrava de tudo, assim, tipo...
eu lembrava que os dois eram a mesma pessoa, mas acho que a questão terrorista também, eu me lembrava que era eles, assim. Ou que era o Ethan Hawke barra Sarah Snook. Mas eu não achei necessariamente o jeito que ele chega lá óbvio, assim. Ah, tem muito voz off? Tem. Ao mesmo tempo é um voz off que eu não sou mega fã de voz off, acho que às vezes ele pode ser uma coisa realmente muito explicativa, O voz off eu não defendo aqui. mas ao mesmo... Não me incomodou, assim, não me incomodou tanto porque eu acho que ele tem uma certa defesa, digamos assim, que é de fato um personagem que tá narrando pro outro. Sim. Né? Não é tipo um personagem que tá narrando para o Mas telespectador. é que eu acho ou que ele tá passa do narrando ponto. para Tem ninguém. momentos que dá pra Pode ser. deixar a cena pode falar ser. por si só, sabe? Pode ser, pode Mas ser é- também. Mas não foi uma coisa assim que. Tem outros filmes com voz off que me incomodaram Sim, muito sim, mais sim, do que esse. sim. assim. Muito mais. Eu sempre lembro do Sin City, que não teria outra maneira de fazer, talvez, do que com voz off. Até não poder mais, porque é assim que o quadrinho é escrito. Aham. Mas é muito cansativo de ver. Sim, sim. Mas enfim. E a dinâmica ali da Sarah Snook com o Ethan Hawke, eu acho que tipo, os dois tão bem, assim, sabe? Os Eu dois têm gosto. Eles funcionam bem juntos, Eu assim. achei esse ataque à integridade de Ethan Hawke que esse podcast fez um pouco desleal. Inclusive o Leonardo categorizando ele como ex-favorito é meio problemático, eu diria. Esse favorito? Tu falou que ele era teu ex-ator favorito? A gente muda, né? Quem tomou o lugar então, Leonardo? Eu preciso te perguntar isso antes de chegar no... Ninguém tomou o lugar, acho que é... Tu demoveu o rei pra não botar ninguém no lugar. Não, são vários candidatos e candidatas. Mas voltando um pouco sobre isso, eu concordo em parte, vai me doer falar isso, mas eu concordo em parte com o Wagner, que de fato, por mais que eu sinta que o Ethan Hawke pra mim ele tem um carisma, ele tem uma presença de tela, assim, mas eu concordo, eu acho que por mais que eu goste dele nesse filme, eu também acho que se pegasse um outro ator tão bom quanto ele, ou talvez até não tão bom, com a mesma faixa sim. etária, substituiria ele bem, É que assim, o Ethan sabe? Hawke é bom naquele cara que é tão convencido de si mesmo, tão autoconfiante, que ele tem uma arrogância e uma energia meio negativa, assim, e esse filme não usa isso em absoluto, assim, ele é só um cara. Então, aí fica meio, por que estamos usando o Ethan Hawke aqui? Mas eu também não desgosto, porque, de novo, eu acho ele um cara muito carismático, eu acho que funciona até. Mas não tem a energia que geralmente se explora do Ethan Hawke, então... Se esse filme fosse feito hoje, seria o Pedro Pascal, com certeza. O cara que é incapaz de dizer não a um projeto. Eu quero ter experiência ainda. Esse tipo de filme, até quando o Leonardo começou a falar, ele falou: quando eu vi pela segunda vez, quando eu vi agora, não me incomodou tanto essa primeira parte do filme, né? A cena do bar ali. É que esse tipo de filme é muito peculiar, porque quando tu reassiste ele, esse estilo de filme que é quebra-cabeça, tu tem um olhar já mais, assim, preparado. Então tu acaba... quando eu faço isso, eu geralmente acabo começando a procurar coisas que eu não procurava antes. Então as cenas, elas me interessam de uma outra forma, né? Então é um processo um pouco diferente. Talvez se eu for reassistir agora essa primeira cena, eu vá ter ela vai me pegar um pouco mais, porque eu vou ficar procurando pistas, assim, né? Que eu não estava ligado antes. Então tem isso também. Talvez... agora que tu falou isso, talvez um dos motivos que eu tenha gostado mais desse filme do que vocês é que eu não sei, acho que das duas vezes que eu assisti ele, eu não fiquei tentando me antecipar, sabe? Não, mas Ao aí que eu ele vou tava ter. me dizendo, Aí eu assim. concordo com o Wagner. Eu não tentei me antecipar, mas eu me antecipei porque o filme telegrafa tudo muito, assim. No momento que na primeira cena do Ethan Hawke ele tá ganhando uma cara nova. Aliás, se eu puder me queimar e ficar com a cara do Ethan Hawke, eu entro agora no. Nossa. Mas é que no momento que ele estabelece que ele, ok, essa é uma cara nova e ele tem uma outra cara agora. Eu já fiquei, o Ethan Hawke de alguma maneira algum outro personagem desse filme. Conforme o filme foi andando e não demorou muito
tu começa a se dar conta, tá, esse personagem tem 3 personagens, esse filme tem 3 personagens, 4, mas um é imaterial, que é o terrorista lá, até o final do filme. E eu já meio, ok, então de alguma maneira esses 3 personagens são a mesma pessoa, ou um personagem, quer dizer, 2 desses personagens vão ser a mesma pessoa. Como a Jane se conecta, eu não sabia ainda até o filme revelar, e daí, enfim, essa coisa. Quer dizer, também é meio. É tudo meio telegrafado, na real. Acho que. Esse filme não é complexo pra tu precisar ficar quebrando a cabeça pra descobrir o que vai acontecer lá na frente, porque é isso, ele tá tudo lá, né? De certa forma, eu diria que a minha primeira assistida já é a minha segunda, porque quando o filme se dá. E talvez seja essa a minha maior crítica ao filme. Que não sejam as pequenas coisas, tipo, detalhezinhos e coisas podiam ter sido melhor executadas. É que no final ele trata a revelação como um momento. Só que naquele momento eu já sei há muito tempo quem são essas pessoas. Então isso enfraquece assim um pouco, mas... Toda a pegada desse tipo de filme é a revelação. E ele leva isso a sério, ele quer que a revelação seja um acontecimento, só que não é, porque tu já sacou muito antes dele revelar, tu já sacou o que é. Pra mim a coisa interessante é o conflito final, e daí o filme podia ter investido um pouco mais do Ethan Hawke ter a chance de quebrar o loop matando ou não matando o futuro, a versão terrorista dele, a versão velha dele. Que eu achei muito interessante, assim, por que o filme não explorou isso um pouquinho mais de tempo? Eu acho que se tu cria o loop perfeito, o grande conflito do teu filme tem que ser... E se esse loop perfeito for quebrado de alguma maneira. Então, enfim, mas isso eu já tô pulando lá pro final do filme, acho que tem coisas interessantes pra gente falar até chegar lá, acho que... Ao fim e ao cabo, eu acho que é um grande... E eu falo um fio a um cabo pra cacete, é uma muleta muito grande, eu vou parar de falar isso. O pessoal tá falando palavrão hoje, hein? Vamos dar uma segurada aí. Eu falei palavrão? Acabou de falar, de novo. Eu falei antes também. O quê? Ao fim e ao cabo? Não, Sim, esse é o palavrão. Mas eu comprei o conto, eu acho que também eu gosto da sequência da Jane lá na academia de astronautas. Meu Deus! Não, tá, eu vou concordar que essa aqui é a parte que eu menos gosto é essa, porque eu acho ela meio confusa. Tipo, ela é recrutada... Não, no sentido, ela é recrutada para uma academia de astronautas, que na verdade é uma academia para viajantes do tempo. Não, ali Tá, isso é meio mal colocado. A mecânica exato. Mas o ângulo que eles meio... pegam de que, ok, academia é para astronautas, mas essas mulheres elas não estão sendo recrutadas para serem astronautas, elas são acompanhantes de astronauta. Foi uma coisa assim que me deu arrepios, assim, meu Deus, que horror. É bem punk, assim. Não, é punk, mas sim, totalmente, mas eu acho que ao mesmo tempo o filme tem essa coisa de, tipo, essa questão do gênero, Sim. né? Tipo, as mulheres, nesse contexto, elas estão sendo usadas como acompanhantes, como, tipo, vão procriar. Tipo, é isso, assim. Tipo, eu acho que o filme não coloca isso de uma maneira, assim, tipo, gratuita, sabe? Acho que tem uma certa... O Wagner tá rindo, mas eu acho que tem uma certa crítica ali do filme em relação a isso, sabe? Eu acho que sim. Não é uma coisa simplesmente jogada, assim. Eu acho que não é... Eu senti, pelo menos, essa crítica, assim, esse cuidado do filme. Eu sinto os dois lados. Eu acho que em relação a isso. Eles tentam, mas acho que não. Eu não sei se eles foram bem sucedidos nesse caso. Pra mim, aquilo ali é pra mostrar. Isso é tão homem escrevendo mulher. Aí, tipo, não. Pode ser. Ele é diferente dessas outras. Ela é mais inteligente, ela é especial. Ela não é uma Harris prostituta, entre aspas. Né? Ela é melhor que as mulheres. É tudo que o homem hétero padrão faz, né? Você é diferente das outras, eu te amo. Tá tão bobo. Então, nem umas coisas assim, detalhes, mas que tiram do filme, né? Elas correndo na esteira. Aí a Sarah Snook, coitada, né? Se a atriz é foda, secando suor e a pele, e ela toda maquiada, não tem um pingo de suor. Sabe, umas coisas assim, tipo, Aí elas parecendo cansadinhas, assim, tipo... Não, daí corta e o relógio diz 2 horas e ela continua correndo. Isso é muito bom, eu gosto disso também. Eu gostei.
Eu vou dizer, uma coisa que eu acho talvez uma das piores coisas do filme, assim, que eu acho muito forçado, é meio que a proposta que o Ethan Hawke faz pra Sarah Snook, assim, tipo, se eu pudesse fazer com que tu voltasse no tempo e ficasse de frente com a pessoa que acabou com a tua vida, e daí ela decide, porque basicamente ela decide matar a pessoa, matar o cara que abandonou ela. Tipo, com a prerrogativa do Ethan Hawke, mas esse cara não era um terrorista. Mas tem muito ali da parte dela uma coisa meio vingança pessoal, Sim. assim, sabe? Que daí eu achei muito. Daí eu achei muito. Muito forçado, assim. Se a pessoa me abandonou, eu não sei porquê, então eu vou voltar no tempo e matar ela. Tipo, Porque daí. ali eu achei. É que teve a coisa, que foi a pessoa que fez ela engravidar, ter filho, e daí ser Ok, obrigada a passar mas. pela transição de gênero. Mas Podemos ali, tipo, discutir a tá, mas construção disso, mas pra mim o jeito que tá construindo, eu aceito essa história. eu não sei, eu achei uma. Não, eu entendo que ela passou por muita coisa depois, mas eu acho que, tipo, cria uma. Até porque pra mim não. O filme constrói uma personagem que para mim não teria esse tipo de atitude, assim, sabe? Essa coisa de tipo, vou me vingar matando essa pessoa, Não, sabe? não é Eu se achei vingar, meio, é mudar o meio... passado pra ter uma vida melhor. Tá, mas é matar alguém, né? Tá, muitas Tipo, vezes. eu não sei. Muitas Muitas vezes vezes, pra ter um futuro mulher melhor, você tem que matar alguém no passado. É isso aí. Viagem no tempo, uhul. eu não sei. Isso eu compro, né? Ela passou por uma transição de gênero forçada, É, né? Não é qualquer coisa, assim. O cara realmente acabou com a vida dela. exato, exato. Só- Mas eu também acho que o filme não aproveita isso, né? Porque, tipo, poderia explorar esse drama, daí ela descobrir. Fui eu, na verdade, né? Tipo, eu destruí a minha própria vida. Tu se deparar e descobrir que é a mesma pessoa. daí ela se Né? apaixona Não por é si o. Não, mesma, e daí vira uma masturbação, uma coisa, e aí é que eu fiquei confuso. mas ela se dá conta, né? Sim, Ela sim. percebe isso. Mas isso eu acho que poderia ser um eixo dramático que o filme não explora. Né? Isso eu vou ter que concordar, assim, acho que ele tem várias curvas que ele podia ter feito pra ter uma carga maior, ou chegar numa conclusão um pouco melhor de algumas coisas, alguns detalhes no meio do caminho que ele não faz, assim. Inclusive Mas é que. a própria Aham. questão da pessoa se apaixonar por si mesma em tempos diferentes não é. Eles tratam como, ok, é outra pessoa que viu outra pessoa e se apaixonou. Ele meio que passa por cima, assim, Ah, de ser a mesma pessoa, que eu acho que é mais eu entendo. perturbador, barra interessante, barra esquisito. Do que o terrorista. Não, não. Quando, eu tô falando do romance entre a Não. Jane e o John, Aham. especificamente. Entre a Jane e o É, John. Tá, aham. que o John volta pra matar o cara pelo qual a Jane se apaixonou e arruinou a vida dela, ou mudou a vida dela drasticamente. E daí chega lá e é ele mesmo. Ou ela mesma, é ele mesmo. Ahn, e o filme. E não tem nenhum conflito interno. Ele meio que imediatamente. Ok, eu vou falar a frase que eu lembro de ter falado, nós vamos conversar. E segue o romance como se fosse um romance, sabe? Isso é que eu fiquei um pouco. Tem mais carga aqui. Tem um questionamento. Quem sou eu? O que sou eu em outra. Projetado em outra pessoa? O que é esse romance? O que é essa relação? É que o filme também quer vender a ideia de que a Jane é uma ferrada, assim, né? Que ela é extremamente perturbada, ela não é amada por ninguém. Só que assim, de novo, isso é o texto, né? Tu vê quando criança, porque ela é. Alguém chama ela de retardada, uma coleguinha chama ela de retardada. E ela briga. Tipo, gente, crianças brigam, né? Por ser uma menina que, sabe, nada disso faz dela uma perturbada. Ela é bonita criança, ela é linda adulta. Uhum. Pega uma outra atriz, então, sei lá, e vende que essa mulher é quebrada. Inteligente, ela é bonita Ela sabe e lutar. ela sabe Ela lutar. sabe lutar, ela sabe lutar. E aí o filme quer vender a ideia que só ela mesma se apaixonaria por ela. Ai, por favor, né? Então, assim, chega esses momentos que eram para ser perturbadores e dramáticos, e eu não sinto nada, porque eu não sinto que John e Jane são a mesma pessoa.
Então é isso. São duas pessoas diferentes que se apaixonam, foda-se. Eu vou dizer isso pela. E aí o filme é tratado como genial. Ah, é todo mundo a mesma pessoa. Não. Ninguém disse que isso é genial. A gente disse que Não, é o filme não divertido. tem. Ninguém disse que é genial. Calma. Eu vou dizer que Te segura, rapaz. nesse momento eu vou falar isso pela segunda semana consecutiva. Faltou um pouquinho de Cronenberg ali. Não. Pra ir não. Cronenberg nunca precisa. Nunca precisa de Cronenberg no O lugar. Cronenberg ia explorar Não. exatamente o quão esquisita e perturbadora aquela relação entre a mesma pessoa seria. Desculpa, quem já viu mas é que Gêmeos mesmo- Mórbida Semelhança Ok. sabe. Mas daí que seria outro filme. Daí não Isso. seria um filme de uma hora e meia, seria um filme de 2 horas Não e meia. sei. Olha, se fosse um filme de 2 horas e meia bom, É que o filme também tem muito essa proposta de ser um filme mais de ação também. Quer ter Não, ação. mas ele não quer ter tem ação. Peraí, ele protagonista. não tem ação. Aí eu vou ter que discordar. Ele não é um filme de ação. Ele tem essa proposta, mas ele passa 1 hora sentado num bar. Mas aí que tá, mas eu gosto disso. Por que a gente tem que ser sempre tão, sabe, ortodoxo? com Não, essas eu não coisas? desgosto. Então, Só que você tá chamando de filme de ação. Ele não é um filme de ação, só lamento. Não, mas ele tem ação. Aonde? Não é um filme de ação. Aquela cena que o Ethan Hawke entra tiro- num foguete, impede o tiroteio foguete de com entrar em terrorista. órbita, matando 30 pessoas e. Não. Não acontece. Ele A cena da bomba ali. Não é um filme de ação. Não é um filme de tem ação. Não, eu não falei que é um filme de ação, Rafael. Eu falei que tem cenas Não de tem ação. também. Tem o Mas, assim, tiroteio do Ethan é, Hawke batendo no terrorista e eles atirando um no outro não é ação, é o quê? É filosofia. Não, tá, é drama. uma ação, mas não é uma cena de ação. Não é Óbvio uma que grande é uma perseguição, cena não é de um grande ação, sim. tiroteio. Não. Não, mas é uma E não cena de transforma o ação. filme num filme de ação. Todo filme tem ação. Rafael, eu não falei que é um filme de ação, Rafael. Eu falei que tem cenas de ação. E é uma cena de ação. Pessoas atirando uma nas outras não é ação. É o quê? Não, sim, mas não no gênero ação, eu tô dizendo. é um filme de ação. E as cenas de ação não fazem. Matrix e esse filme são os filmes de ação. Bom, enfim. Por que falou isso, Rafael? Quem é que falou isso? Quando eu falo cena de ação, eu penso outra coisa, uma coisa muito mais elaborada, né? São cenas, ok? Tem ação, claro. Mas não é uma ação. Voltando à cena do bar, me desculpem, a estrutura desse filme, ela é ruim. Meia hora é pra fazer, é pra dar a base pra dizer quem é aquela personagem pra aí começar o filme. É o menor de barriga. É uma grande barriga. Mais ou menos, é que como todo filme de viagem no tempo, quando tu manipula o tempo, tu precisa estabelecer cenas no qual a pessoa, quando vê aquele momento... Eu sei, mas dá outras formas. Sim. Dá outras formas. De Volta pro Futuro faz isso de outras maneiras. Todo filme mas todo filme de viagem no tempo tem esse problema. Tem que estabelecer que o relógio no futuro não funciona pra voltar no tempo, e daí o relógio tá funcionando, e daí algo acontece que o relógio deixa de funcionar. E coisas assim. Aí vem, não, porque num conto pode ficar 80% do conto no mesmo lugar. Mas é uma adaptação, é um filme. Tá, mas tu não é uma adaptação, mas tu não precisa ser completamente fiel ao que tá escolhendo. No caso do cinema, tu pode ser mais fiel ao texto, à literatura. Mas aí... Tu quer colocar tudo de um jeitinho só, Wagner? Quer ser ortodoxo, é isso? Não funciona. Porque no conto é assim, então é só transpor para o cinema. Então não é uma adaptação. E tem filmes que... É uma adaptação. Claro que é uma adaptação. Evidentemente é uma adaptação. Tá pegando de uma mídia e levando para outra. Tu pode adaptar do jeito que tu quiser. Na íntegra? Então não é. Tu leu o conto pra dizer que é na íntegra? Tu leu o conto? Não, mas eu não tô dizendo que é uma adaptação na íntegra. Eu não tô dizendo que é uma adaptação na íntegra. Ah, meu Deus do céu. Não, é que tu vai dizer lá, se funciona no conto, logo... Não, eu não digo... Não, pra mim como filme funciona. Pra mim no filme funciona. Eu acho interessante, acho uma proposta interessante. Agora, o Looper, que é o filme que depois eu vou recomendar no final, o Looper também tem cena de bar, hein? Só aviso isso. Só falando em cenas de bar, eu fiquei tão curioso que eu peguei e abri aqui, eu fui ver o filme e, cara, 54 minutos, tá? No minuto 54 é o minuto, mais ou menos, em que ele apresenta a máquina do tempo, que é o case de cavaquinho. É verdade. E
É muito bom. Eu, Tá, eu fiquei na mas só um dúvida. pouquinho. Eu fiquei Mas na só um dúvida se era pouquinho. um case de cavaquinho ou de E violino. aquela merda pesa Não sei, 6 um case de quilos. alguma coisa, né? Mas só um pouquinho, são 54 minutos, mas intercalados com flashbacks, né? Não é só no bar. sim. Não, toda a Tem cena isso. do bar é intercalada com flashback. Tá, sim, então Mas eu digo, a gente não toda- ficou 50 minutos só no bar, tem isso também. não, sim. Eu digo toda a sequência até eles saírem do bar, até, tipo, o filme sair do bar. Eu acho que eu. Cara, 54 minutos de flashback, pelo amor de Deus. Mas isso é a estrutura do filme. Mas tu não vai pra um bar pra ficar 20 minutos, tu fica pelo menos 50. Tá, eu vou dizer que isso, a máquina do tempo ser um case de, sei lá, de violino, cavaquinho, que quer que seja, eu achei até engraçado. Eu achei divertido. Isso eu achei um... E aquela coisa pesa 6 quilos, eles falam no filme. Eu fiquei, what? Como assim? E ninguém trata como se pesasse muito aquilo. O Ethan Hawke pega assim. Pô, 6 quilos é mais que o meu cachorro. E se eu segurar meu cachorro muito tempo, começa a cansar o braço. Tu vê. Mas, cara, assim, acho que a gente pode discutir se a cena do bar funciona pra alguma pessoa ou não. O fim e ao cabo foi a escolha que eles fizeram, assim. É isso que eu quero pontuar. Eu acho que tanto faz. Não, deixa eu pensar um ângulo melhor. O que eu quero dizer com isso? Não é tanto faz. É exagerado, concordo. É desmedido. Mas acho que eles arriscaram, sabe? Eu dou um crédito pra esses caras. Tentaram fazer uma coisa, acho que acaba sendo tempo demais até pra estabelecer toda a estrutura da onde os twists vão acontecer, ou a história da Jane é que dá o esqueleto no qual o resto do filme é pendurado. Então eu entendo por que eles deram esse peso, assim, né? Daí, claro, se funciona ou não, fica a critério de cada um. Eu concordo com o Wagner, acho que é um pouco fora de proporção, acho que a gente fica um pouco de tempo demais. E o voice-over é que mais me desgasta, não é tanto... Flashback em si, cara, tem filmes inteiros contados em flashbacks que são bons. Cidadão Kane é todo contado em flashback e é um grande filme. Isso não quer dizer, é o jeito que ele é estruturado, o flashback, que começa a se tornar cansativo, assim. Eu acho que tem várias cenas que o voice-over fica te dizendo o que pensar, quando a cena, insisto, eliminar o voice-over, ela ainda funciona. Então tem uma... Essa que é a parte que me incomoda, é a superposição de informações, né? Não é tanto que é um flashback ou que toma tanto tempo do filme, é o quanto a gente fica muito tempo, às vezes, rolando numa mesma coisa. Eu fiquei pensando várias vezes, exatamente isso que tu falou, Rafael. Eu tava vendo a cena e eu ficava pensando, tá, tipo, mas essa cena ela já não tá me contando tudo que eu tô ouvindo? Então não é uma sobreposição de informações, né? E a outra coisa, tipo, ok, regra de 3, as coisas têm que acontecer 3 vezes. Mas se eu estabelecer que ela tem problemas de relacionamento, daí ela briga quando é criança, daí os carinhas falam, ela tem problemas de relacionamento, está aqui no seu histórico. E daí ela briga de novo quando adulta, tipo, sabe? Isso podia ter dado uma enxugada, podia ter dado uma acelerada nas coisas. Até porque a gente já entendeu. E eu acho que mesmo quando adulta, aquela briga, eu não entendi o porquê, assim. E a cena que eu menos gostei no filme inteiro é na academia de espaço acompanhantes, a outra resolve bater nela porque, não sei. Tipo, não tem um grande conflito entre as duas que leve a isso. É só que a gente precisa ter uma cena que algo acontece. Então, ela bate. Só que ela já viu, a gente já viu ela bater em alguém, então... O meu ponto é cansativo porque é isso, a gente está vendo algo na tela, a gente tem esse voice-over, a gente já entendeu que é para ela ser doidinha. E, de novo, então, é ela mesma dizendo que ela é doidinha, são outras pessoas dizendo que ela é doidinha, mas esse flashback não mostra uma pessoa doidinha. Não Né? necessariamente. Então, sei lá, poderia ter um conflito aí, né, entre a narração dela, como ela se via, né, mas aí teria e o que é real. teria que acontecer mais vezes, mas seria interessante.
Poderia ser algo interessante, mas quando tu pega 54 minutos disso, é sacal. Eu sinto um pouco de desconexão, mais no sentido de, tem outros momentos dramaticamente interessantes que o filme voa por cima e a gente fica um tempão remoendo algumas coisas de antes, assim, que eu não entendi por quê. Mas é mais isso, não sei, eu acho. Eu vou estar me repetindo, eu acho que o filme é simpático. Não vou negar. A cena da flashback da sala de aula tem gostosas gargalhadas, assim. A equação maravilhosa. Ela é um gênio, ela respondeu uma equaçãozinha. Eu resolvi aquela equação antes dela, inclusive. E olha que eu sou péssimo em matemática. Provavelmente os roteiristas são tão ruins em matemática quanto eu e pensaram, faz uma equação qualquer aí, vambora. Apesar que ela era jovem também. E dentro. E essa coisa, né? Ela dizendo, a Jane, né? Dizendo pro bartender, eu era genial. Aí mostra essa cena. Aí ela responde em segundos, porque é uma equação que se responde em segundos. Aí a professora fica em silêncio. Vamos para a próxima está questão certa. do tipo. Muito engraçado. E quando o John vira a mãe desquitada. Isso eu achei um toque genial. Genial não, mas é divertido no filme. Tipo, quantos filmes que eu já vi que alguém escreve contos contos não, mas confissões de coluna de revista. Tipo, isso eu achei muito divertido, assim, esse detalhe. Aquilo também constrangedor, ele colocando lá a autoria Jane, aí não, John Doe. Essa parte. Tá, o John Doe eu concordo que poderia ser um pouco mais original. Podia ser original, mas conecta porque que o nome dela é Jane. Porque no começo do filme mostra, ok, ela é uma criança achada, foi deixada na frente de um negócio de adoção. E daí quando perguntam o nome dela, a mulher fala, é Jane. Porque quando tu não tem um nome pra dar, tu chama de John Doe ou Jane Doe. Então é por isso que ela... Eu acho... tipo... É bom ou ruim, né? É mais ruim do que bom, mas tem um porquê. Mas eu gosto dessa parte dela escrevendo e também mais pro final o Ethan Hawke tá escrevendo, quando tá meio, entre aspas, aposentado da delegacia do policiais temporais. E ele tá ali, tipo, escrevendo, acho boa toda aquela sequência ali. Isso é outra coisa que me incomoda Fala. um pouco. Esse filme tem centralmente... A gente tá falando de um filme de viagem no tempo, que tem policiais temporais que solucionam casos. E basicamente isso é tudo que a gente sabe sobre eles, porque o filme não se aprofunda, assim. Não que eu acho que precise. Não que eu acho que precise. Eu acho ok. Isso não me incomoda. Mas é tipo. É aquela coisa. Podia ter dado um 10% a mais, não sei. Eu achei um pouco. É que eu fiquei com a impressão de que eles só existem pra criar o problema que eles mesmos criaram. Exato, porque... Que eu acho que é o que o filme quer passar, né? Que tipo... o que veio antes, o ovo ou a galinha. É isso. Tipo, eles inventaram a viagem no tempo. Ethan Hawke viajou no tempo, ou Sarah Snook viajou no tempo. E aí tudo começou, né? Tipo, e aí se criou a figura final ali do vilão, do terrorista. Como é que é o nome dele mesmo? O Fizzle Bomber. Fizzle Bomber. E aí aí virou esse looping, né? Meio que fica implícito que a agência só existe por causa do terrorista. Não, eu não entendi isso. Pois aí que eu acho vago. Eu acho que a agência fica totalmente... ok. Não, acho que não. Ela é só um mecanismo... Agradeça ao seu inimigo, porque não teria função essa agência temporal não fosse ou terrorista ou terroristas. Né? Mas ele fala que solucionou vários casos e a gente não vê esses casos, né? Isso é outra... Não, mas a agência existe independente do Ethan Hawke independente do Ethan Hawke e do terrorista. Tipo, pra mim, essa é só a história desse agente específico.
O meu ponto Foi. é, para essa agência ter a função dela, precisa ter terroristas, seja o Ethan Hawke ou não. né? No momento que eles capturam Sim. o Ethan Hawke, qual é a função dela? Não tem. Então é meio que, tipo, de certa forma, Outros terroristas. Mas isso não é assim? bem estabelecido pelo filme. Esse é meu ponto. Essa agência é introduzida só como, ok, a ferramenta pela qual a história acontece. Mas eu não tenho a impressão de que, ok, tem vários agentes indo para outros pontos do tempo e tendo certeza que a timeline acontece como ela tem que acontecer. Não é Loki aqui, né? Não, eles não estabelecem a coisa com... Eu fiquei com essa impressão. Mas é a gente que tá inventando. Sei lá. Aí é uma expressão nossa, né? Não é o filme que dá. Não. Eu digo. Não, pra mim o filme dá essa impressão que o Ethan Hawke é um agente dessa empresa. Pra mim ele parece o Quando que agente da estabelece, empresa e o carinha aquele é quando o que chefe da empresa estabelece e deu. quando que tanto estabelece, tem um chefe. Então, tipo, sei lá. É que ele não dá muito mais contexto dessa agência, né? Ele não mostra outros agentes, outros materializado. casos. É que também não é tão. Eu não achei que fez falta isso, sabe? Porque, Mas é que enfim, eu acho que o filme quer deixar no ar isso que o Wagner falou, que essa agência só existe por causa disso. Eu acho que é isso, é causa e consequência, né? Tipo, essa é uma relação, tipo, do propósito das coisas, né? De coisas que, tipo, acontecem na nossa vida que às vezes a gente nem lembra quando começou e elas só são porque tem que ser. O filme fala isso também, né? Ele fala algumas vezes, tem coisas que parecem inevitáveis, tem coisas que são porque tem que ser e a gente não, sei lá, acaba não se recordando, não sabendo como chegou até aquele momento ali. E me parece que o filme quer brincar um pouco com isso. Ele tinha até espaço para fazer uma crítica ao capitalismo, Ele né? brinca, sim. Que tenta resolver os problemas que ele mesmo Que é cria, tornar ele um dos filmes favoritos do podcast, porque nós adoramos uma crítica ao capitalismo. mas definitivamente o filme não vai por aí. O filme monta um em quebra-cabeça. 6 de cada 10 episódios que a gente traz no podcast, o Alexandre quer que tenha uma crítica ao capitalismo. Eu tento A gente identificar identifica. sempre. Eu tento E identificar eu tô nesse sempre. clube também. Mas eu tô forçando a barra aqui. Nesse Eu acho, Alexandre, eu acho que esse filme ele tem tantas coisas que ele poderia ser bem mais interessante do que ele é, sabe? Isso eu Sim, concordo. Isso eu super concordo. É que é aquela coisa, né? Ok, tu pode dizer que a agência intertemporal não precisava ser explicada. Os 13 macacos não explica direito como a viagem no tempo acontece, beleza. Mas os 13 macacos tu entende a função dramática daquilo um pouco melhor, mesmo sem entender e tu ficar boa parte do filme se questionando se a viagem no tempo é real ou o cara é louco também é importante. Nesse filme, não. Ela é uma coisa que existe e a gente gasta mais tempo falando da frente de acompanhantes espaciais do que da função intertemporal da coisa, sabe? Isso que eu acho estranho. Não é que eu precisasse... O filme não precisa ser Men in Black e explicar toda essa agência e como ela funciona. Não. Mas podia ter aprofundado um pouquinho mais, dado uma dimensãozinha a mais pra ela. Afinal, ela é central à história e é um fato que existe. Não é uma coisa que tu fique questionando, ou será que é, será que não é? Não é estabelecido, viagem no tempo existe, esses policiais existem, mas a gente fica tão focado na história de um personagem que esse pouquinho de world building podia estar ali e não tá pra mim. Não é um grande defeito, beleza, não faz uma grande falta, mas já que a gente tá aqui, já que a gente tá contando essa história, podia enriquecer um pouco, por que não? E eu de novo, não tô pedindo pra gastar meia hora explicando os pormenores de viagem no tempo e como os detetives funcionam e coisa e tal. Só me dá uma perspectiva de que tem outras pessoas trabalhando aqui, que mais coisas acontecem. Senão, parece que nem o Wagner falou. A agência foi criada pra parar esse terrorista. E no momento que ele é morto ou o loop é fechado e tudo mais, mesmo do ponto de vista temporal, não tem mais propósito, sabe? Daí dentro desse filme fica um pouco fechado meio que por si só, assim. E falando no terrorista, uma coisa que eu senti, não sei se eu senti falta, eu queria ver com vocês. Essa construção do Fizzle Bomber, assim, tipo, me parece, não sei, eu acho que eu até senti um pouco de falta dessa transição do personagem do Ethan Hawke para se transformar nesse cara, porque ela tem um ensejo do que ela é,
que eles falam, essa viagem temporal, viagens não programadas podem causar efeitos psicológicos, alguma coisa assim, né? Que eles... Sim. E tu fica um pouco subentendido que alguma coisa, sei lá, traumatizou ele ou causou um efeito para que ele se tornasse aquele cara. Só que a gente A gente não descobre vê que ou não ele fica sabendo matar. muito disso. Isso a gente descobre que ele matar a si mesmo. É aquele evento É. mesmo? Pelo menos é o que o filme me diz, Ah, né? tá. Não... Mas eu só Não, posso crer eu nisso. fiquei nessa dúvida, porque tem a cena que eles se encaram ali, que ele atira. Aonde o filme me perdeu um pouco é só que o John concorda mais com a mensagem, digamos assim, o porquê do terrorista existir. Que as pessoas têm que morrer e é justificado, e de repente matar algumas pessoas não é problema. O John fala isso. Uhum. E o Ethan Hawke fica: você falou isso, eu não acredito que você falou isso. Só que o Ethan Hawke, na linha do tempo, tá mais próximo de se tornar o Fizzle Bomber do que o John. É toda a vida de policial dele que teria que dar essa raiva da sociedade. Eu acho que isso ficou um pouco... Parece que, ok, colocaram ali pra despistar um pouco. Ou pra dar pistas que o John seria o Fizzle Bomber e o Ethan Hawke tá indo parar o Fizzle Bomber. Só que daí a gente descobre que o Ethan Hawke é a mesma pessoa e eles não têm essa ideologia compartilhada, sabe? Isso eu senti um pouco de falta também. Uhum. E tá, claro, quando ele se mata o eu estopim, porque ele, teoricamente, a mentalidade dele já tá se degradando, ele não reporta que a máquina do tempo não funcionou. Eu achei que teria alguma coisa a mais ali, mas é realmente isso, né? É quando ele fala pra ele mesmo que, se tu me matar, tu vai se tornar eu. E tipo, é isso. Só. Mas eu concordo. Ali eu achei um pouco explicado. Não tão bem explicado, meio forçado, assim. Porque o filme se apoia nisso de, tipo, viagem no tempo pode causar, né, lesões cerebrais. Beleza, tipo, isso é normal e uma legal. demência. Mas eu também achei um pouco empurrado, assim, meio com força. Né? Essa relação, assim, tipo, de Ethan Hawke se transformar num terrorista, eu achei que faltou um pouco mais de explicação. E por mais que eu goste do Ethan Hawke nesse filme, naquela cena ali que ele tá... ele como Fizzle Bomber eu achei muito bom. Não, ele como Fizzle Bomber eu achei muito bom. Mas daí ele dizendo, eu nunca vou ser como você, eu não sou como você. Daí ele foi... Mas ali também é o roteiro que deram pra ele, não tem muita salvação naquele... Mas assim, ali é meio constrangedor. Esse é o tipo de fala que a gente já vê em 1 milhão de filmes. O lado dele daquele diálogo... Não. Cara, é uma cena muito estranha. Porque o lado do Ethan Hawke presente é horrível e o lado do Fizzle Bomber eu acho bem legal, na verdade. Sim, sim. Mas é que aquele diálogo ali faltou, né? Tipo, porque parecia que eles não sabiam mais o que escrever pro Ethan Hawke falar ali. Pro Ethan Hawke, não como Fizzle Bomber, né? Tipo, porque ele falava ali, o Fizzle Bomber falava, e ele respondia, eu nunca vou ser como você. Falava mais alguma coisa, eu nunca vou ser como você. Sim, tipo, sim. parecia, não, me soava como lá. Tipo assim. Sim, o Fizzle Bomber dando uma mega explicação profunda e tal. É porque se você for ver, eu matei 30 pessoas aqui, mas eu só veio 200. Aqui foram 15 e eu só veio 1.200. Aquilo é muito legal. E daí o outro, não, você não pode estar fazendo isso. Pessoas morreram, mas pessoas inocentes morreram. Daí tipo, cara, o que tu tá... Esse diálogo não encaixa. Não encaixa. Ali não funciona. Apesar de que eu concordo. Tá, é uma explicação meio sem prêmio, assim. Eu tô inventando na minha cabeça. Mas a devastação que a pessoa provavelmente sente de ter assassinado essa versão futura. Ou nesse momento ele sabe exatamente onde termina o loop dele e aonde começa. Eu acho que isso causa um efeito dominó que torna ele um psicopata justiceiro, digamos assim, que é o que eu fiz o Bomber. Eu acho interessante. Psicopata justiceiro. Mas é o que ele se propõe, né? Ele explode coisas causando tragédias para evitar tragédias maiores.
Tem uma coisa meio vigilante aí. É. Na lógica dele. na Sim, lógica sim, dele. não tô dizendo que tá certo. Sim. Mas Claro, é uma claro. coisa meio vigilante. É tipo, ok. Se eu sei que o World Trade Center vai acontecer, se eu explodir esse prédio no dia anterior, quando tem menos gente dentro. Ah, morreu muito menos gente, beleza, mas ainda explodiu o prédio. Uhum. Mas essa é a lógica dele, assim. E outra coisa que eu achei que o filme ia. Tá, mas aí é por eu Não. estar acostumado com essa narrativa de filmes de futuro. E eu achei que o filme ia mais pro futuro. Porque ele fala em certo momento. A gente pode ir 25 Tu anos pro pode viajar passado. 53. 53. Não, é 53 anos. A partir de 1981. Daí eu fiquei fazendo os cálculos E o aqui. ponto zero é a minha data de nascimento. Desculpa. Oi? Eu nasci em 1981. O ponto zero nesse filme é o meu ano de nascimento. Eu sou o Fizzle Bomber, bitches. Então tu é o Ethan Hawke. Bah, se eu puder pegar fogo e virar o Ethan Hawke... Ethan Hawke. Oi? O Rafael Ethan Hawke, psicopata. E tu é a Sarah Snook também. Se eu puder pegar fogo e virar o Ethan Hawke, eu entro na fila agora. Já disse isso e reafirmo. Tá, e aquele final dele, com o monólogo dele, ele dizendo pra câmera, como é que é? Eu sinto muita falta de você. Brega, porém efetivo. Eu gostei, gosto. achei, tipo... Eu também achei brega, mas efetivo. Eu gostaria de ter muito mais disso. Porque Achei toda aquela Porque é sequência muito dele se dando conta que, ok, eu não tenho mais nada, minha vida é vazia. Quando ele tá naquele apartamento com a garrafa e tal, que ele tenta escrever e não... Nem lembro o que ele escreve, se ele tá começando as anotações de Bomber ali, ou já, ou não sei. Não lembro exatamente agora. Não lembro. Mas toda aquela sequência eu achei interessante, assim, acho que... Outra coisa que me incomoda um pouco é a construção de como ele chega na lavanderia ali pra falar com Ah, eu não com ele entendi. mesmo. Ali eu não entendi. Ele dá a entender que aquele é um momento Ele fez chave recorte. que o Bomber é visto entrando e saindo de um lugar, beleza. Mas a gente não constrói ao longo do filme uma centralidade pra esse momento, sabe? Fica aquela coisa, ok, é só pra ele saber onde ele tem que ir. Eu achei meio estranho aquilo. é que eu acho que um problema também é que me parece. Eu acho desconectado a trama da Jane e John com o Fizzle Bomber, assim. Não é... Não, Então são coisas separadas e aí depois para juntar fica meio artificial. Eu acho que até toda essa questão do... Talvez, curiosamente, até talvez seja curioso dizer isso, mas eu acho que a própria questão do Fizzle Bomber poderia não existir no sentido por uma outra coisa mais interessante, assim, entende? A própria questão do tipo do Ethan Hawke dizer, pra Jane, posso falar pro John, eu posso te colocar de frente pra pessoa que destruiu tua vida, e o filme focar mais nisso e não ter o Fizzle Bomber, talvez até fosse um filme mais interessante, assim, porque eu concordo, essa questão do terrorista é mais pela surpresa, assim, de tipo, eles são todos a mesma pessoa, né? Mas não é, essa questão do terrorista não tem uma carga dramática tão grande quanto a própria história da Jane, né, dela, assim, né? Só que ela é, como o Wagner falou, ela é o motivo, um dos motivos da existência de tudo. É, né? mas eu digo, poderia ter sido... Não, mas é que o terrorista poderia ter substituído ser substituído por um outro elemento, sabe? Uhum. Sim. Tipo, eu até acho que se fosse um filme, sei lá, que focasse mais, que não tivesse, como o Rafael gostou muito que eu falei, que tivesse menos cenas de ação, eu acho que seria um filme mais interessante, assim, sabe? Porque o terrorista eu concordo com o Wagner, o terrorista ele sobra, sabe? É que se esse filme é um quebra-cabeça, faltaram algumas peças pra conectar direito o terrorista, assim, a gente fica meio só... Uhum. Sim. Porque é aquela coisa, de novo, né? Se a gente imaginar como uma vida linear, quebrando as viagens no tempo, quando o John ele é mais próximo ideologicamente do terrorista final do que como o Ethan Hawke, e Ethan Hawke é uma grande fatia da vida dele. Uhum.
Ou a versão policial temporal. Que seria o filme tradicional, seria a versão com Jet Li. Seria focada nele como no policial temporal voltando no tempo pra impedir coisas de acontecerem. E esse filme, eu acho que interessantemente deixa isso como, ok, tem esse filme mais, talvez, mais interessante não, mas mais convencional acontecendo nas entrelinhas, mas a gente foca nos momentos É que eu acho que desconfortáveis. talvez fosse mais interessante estabelecer que o Ethan Hawke combate catástrofes, e aí o Fizzle Bomber aparecer no final, né? Então ele se transformando terminar com, olha, ele vai se transformar em um criminoso que a agência combate, que já a partir desse criminoso estabelecido, porque eu acho que é isso, ele aparece no início ali, essa ameaça, e depois some para dar centralidade a Jane John, e lá no final aparece aquela cena É. do, Uhum. né, do embate dos dois, da morte, E enfim, outra sei coisa, lá. a versão Ethan Hawke, policial temporal, o grande badass, astro de ação, deveria ser mais moralmente comprometida também. Ele já devia ter mais traços radicais. Sim, 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 Que acho sim. que faltou isso. E seria o Ah, melhor uso de Ethan Hawke. Dá pra esse cara um pouquinho de instabilidade. Que eu acho que até ele, enfim, usar melhor ele. Porque assim, já mostra que ele não segue as regras É. com o aval do chefe, inclusive. O chefe meio que. Hum. Por isso que a minha interpretação é que a agência empurra o Ethan Hawke para o extremismo. É. É, pode ser também. Mas, de novo, não fica muito claro, né? É, Acho que todas essas versões fato. funcionariam, é só que o filme não comete pra nenhuma. Tanto é que aí isso também não fica claro, mas pelo que eu entendi, o bartender só encontra o Fizzle Bomber por causa do chefe, né? É o chefe que dá as informações, Sim, sim. sabendo que ele vai matar o Fizzle Bomber e continuar o loop. É que toda vez que ele chega no momento de quase pegar o Fizzle Bomber, ele pega um pequeno objeto, alguma coisa, e traz pro chefe. Nesse caso é um chip lá, e o chefe, ok, esse chip foi consertado na loja tal, que é uma lavanderia? Daí vai lá, fala com a mulher no antiquário. Não lembro, tudo tem uma explicação pra isso, eu tô explicando mal. Mas é bem besta. Isso eu concordo também. Essa é a parte do filme que é meio vaga, assim. A gente gasta tanto tempo estabelecendo a vida de John e Jane, a transição e coisa e tal, que é legal, beleza. Mas ao mesmo tempo tem esse desequilíbrio que, ok, daí a gente fica com meia hora pra contar todo o resto do filme. E esse é talvez o meu maior problema com o filme, assim, que acho que, como foi falado desde o começo, o equilíbrio acho que estaria coisa melhor. E então a gente pode entrar nas conclusões finais, eu acho, de cada um. bom filme com problemas, mas um filme que é bom ser discutido. Eu acho que eu tô nessa vibe também, eu acho que eu, como eu falei, eu me diverti vendo o filme, acho que a questão principal do personagem principal ser autogerado com ele como pai e mãe, viver toda uma vida e daí a gente vê a vida, basicamente ter como remontar a vida inteira desse personagem como um quebra-cabeça. É falho, é muito falho, beleza? Acho que a gente tá aqui no episódio já discutindo todos os furos e buracos onde o filme podia ter contado isso melhor, mas acho que como experimento acho interessante, assim, eu saí do filme e É que fiquei eu acho também, pensando e achando legal. eu acho também é falho, porque também é um conceito interessante, mas é um conceito difícil de fazer funcionar bem. É, Porque tu tem muitas possibilidades de dar errado, assim. Tem muitas, tipo, linhas de interpretação e linhas que poderia ter tomado, mas total. que não tem como É. também. Oi? Poderia ter sido um bom filme. Ah, poderia ter sido um filme melhor. Um bom filme, eu acho que até. Poderia ter sido. Exato. O cara deu merda. Tu me falou que o filme era bem bom, e agora tu tá dizendo que o filme poderia ter sido melhor. Não. É um bom filme, poderia ser É, melhor. eu tô nessa também. É. E tu, Wagner? Não, eu continuo
continuo achando o filme ruim, mas a conversa foi boa, então. Pelo menos isso. Ah, isso é A conversa foi sempre boa. bom de. É que os filmes que eu trago, né, eles geram discussão. Não? É, por isso que o Leonardo é o gênio do conteúdo. É o nosso Fizzle Bomber do conteúdo. Nossa. Leonardo é inimigo da unanimidade. É verdade. Não, tem que ser. Tem que gerar debate, não tem que ser chá de comadre. Ele é inimigo do bom gosto, isso assim. Ah, para, ele trouxe a Inclusive, outra trouxe o face Leonardo. recentemente, que foi muito bom. Aliás, esse filme tem relações com outra face Sim, sim, também. sim. Tem. É verdade. E curiosamente, bom, a minha conexão com a Peli Cabito foi temática, né? Mas também poderia ter sido o Ethan Hawke, né? Porque o Ethan Hawke fez um faroeste com o Almodóvar uns anos atrás. É bem bom, inclusive. Eu gostei, mas eu não achei tão bom. Então, qual foi a atuação favorita de todo mundo? Sarah Snook! Sarah Snook. Sarah Snook. Pra mim é Sarah Snook e Ethan Hawke. Tá no- E colocam a Sarah Snook pra jogar a Snook, né? Eu achei muito legal isso. Meu Deus do céu. Qual a cena favorita de todo mundo? Créditos finais. Bah. Não, tô brincando. É, o começo Mas da cena isso- do bar, que foi quando o filme me prendeu mais. As primeiras interações. Eu. O barman com o Fizzle Bomber pela cafonice. Assim. Eu também, tô numa. É uma lavanderia que eu não lembro se é uma lavanderia ou uma loja. Lavanderia. Uma lavanderia escura, ele conversa com o terrorista final, que mostra recortes de jornal e coisa, eu achei essa cena muito boa. É uma cena que não é equilibrada em absoluto. Um personagem tem um bom diálogo, outro tem um diálogo horrível, e as coisas acontecem ao mesmo tempo, mas eu achei divertido, eu achei bom. Eu imagino os roteiristas escrevendo essas cenas. Nossa, o pessoal vai explodir cabeças dessas cenas. É o Ethan Hawke o tempo inteiro, meu Deus do Então, céu. Ah, mas isso é O Ethan Hawke atuando com o Ethan Hawke. genial. Eu, Somos gênios. eu e o Alexandre que fizemos um curta na faculdade, que era basicamente o Alexandre interagindo com o Alexandre, apreciamos muito. E eu jogando uma cadeira em mim mesmo. É. Você tem isso guardado em algum lugar? Ah, eu devo ter em algum lugar. Eu tenho eu fiz um DVD com os nossos curtas todos a certa altura. Eu devo ter aqui em Tinha algum que lugar. pegar isso aí. A minha cena favorita, acho que eu vou concordar com o Alexandre. Acho que ali a cena do bar, da Sarah, quando o John conhece o barman ali. A cena de 54 minutos. Ah, mas Não, o começo dela. A interação dos dois é muito. Eu acho. acho legal também. Menção honrosa pra cena que as mulheres candidatas a serem acompanhantes espaciais estão correndo. E daí corta pra 2 horas depois e a Sarah Snook é a única correndo. Quando acaba aquilo, não sei. Quando ela morre. Porque ela fica correndo 2 horas. E todas as outras já desistiram e ela continua correndo. É que é muito boa, que a gente não comentou, que é a cena do perto. Ela também maquiadíssima, assim, gritando de dor, não tem um suor, não tem uma sujeira, nada. Aí está sendo muito preciosista. Não, mas chama atenção, chama atenção. Eu nem percebi isso aí. E qual a nota final que a gente dá para o predestinado? O predestinado está predestinado a receber que nota? Gente. Nota 4 pra mim. Porra. Eu voto com o relator, é o que eu tinha pensado, 4. Pô, eu fiquei dando uma nota 7. Eu achei ele filme na média, Deus, divertido, interessante, me deixou pensando. Poucos filmes fazem isso hoje em dia. Boa nota. Tu, Leonardo. É um filme que, de fato, algumas coisas não funcionam nele, mas é um filme que tenta ser algo diferente, na minha opinião, nota 8. É isso. E assim a gente chega ao final da discussão do predestinado. Vamos agora para o bloco de recomendações. O que vocês trazem de recomendações para as pessoas que ouvem o podcast? A minha recomendação vai ser bem óbvia, eu acho. Que é Looper. Esse filme lembra Looper, assim.
Lembrando que Várias recomendações coisas. pode ser qualquer filme, qualquer coisa. Eu recomendo eu já que falei. corram em Ah, esteiras por 2 horas. Não. Eu ia recomendar pela milésima vez aqui no podcast Dark, porque esse filme lembra muito Dark em várias coisas. Esse filme eu achar Dark bom, é surpreendente. Que é? Esse filme fez eu achar Dark bom, é surpreendente. Parecia uma crítica isso. E, na verdade, e coisas não relacionadas, só pra citar que eu assisti O Diabo Veste Prada 2 essa semana. E, cara, assim, foi uma experiência. Eu não. Eu fui com a minha família pra assistir o filme e basicamente eu fui a única pessoa que não gostou do filme. Isso foi um pouco constrangedor pra mim. Ué, por quê? O constrangedor pra eles, né? Mas assim, eu achei assim, filme com. É uma. Eu não sei por que que eu esperava algo diferente, mas ele é uma grande peça publicitária, assim. É uma coisa assim que é mais pra expor ali as peças de moda, tem uma aparição totalmente meio sem propósito. Totalmente meio é ótimo, né? Mas meio sem propósito da Lady Gaga, uma participação especial meio deslocada dela. E eu gosto da Anne Hathaway, assim. É bom de acompanhar a Anne Hathaway, eu acho ela é excelente, inclusive as entrevistas que ela dá, eu acho ela uma pessoa muito, muito legal, assim, muito engraçada. E ela tá bem no filme também. Mas no geral, assim, sei lá, o conflito é meio bobo, mas também não é um filme mais horrível do mundo, mas sei lá, eu esperava um pouco mais. Eu gosto de filme Sessão da Tarde, esse é definitivamente um filme Sessão da Tarde, mas eu esperava mais. Se eu te colocasse numa sala pra escolher um filme pra assistir, tu assistiria Diabo Veste Prada 2 ou Predestinado? O Diabo Veste Prada 2. Putz. A única coisa que eu sei do Diabo Veste Prada 2 é que nas mídias sociais tá correndo comparações de frames desse filme com o primeiro. E é chocante, assim, o quanto a nossa fotografia evoluiu. Sim, eu vi isso. Porque, É? assim, o filme novo é uma coisa chapada, quase sem cor, super iluminada, aquela coisa sem sombra, bem irritante. E o original é tudo bem fotografadinho e tudo mais, as pessoas têm cor de pele, é bonito. E é uma das coisas mais chocantes, assim, acho que também os filmes da Marvel são super culpados disso, se tu comparar com qualquer outro filme, até das épocas, é bizarro quão feia a fotografia é. Minha recomendação é assistam filmes bem fotografados. Procurem lá Guilherme Navarro, assistam O Labirinto do Fauno, A Balada do Pistoleiro, vejam filmes como eles eram bonitos. Depois assistam um filme novo e pensem, cacete, pra onde a gente vai? Eu só queria dizer também que essa semana eu vou assistir Mortal Kombat 2. E semana que vem trarei minhas impressões. Ó. Isso nos deixa então pro momento. O que é que a gente vai fazer no próximo episódio? Eu acho que o Wagner falou alguma coisa. Ah. Ele me pulou, assim, né? Ué, tu não tinha recomendado? Eu recomendei. Eu vou recomendar um filme que tem no Prime Video chamado Coerência, que também é uma ficção científica, trata E de esse. loopings temporais. A diferença é que é intrigante e bom. Não é o melhor filme, mas é bom. Coerência tá na minha lista de filmes pra ver já. Há muito tempo. Tá no meu Plex. Acho que eu É sei qual. legal. Legalzinho. Acho que o Alexandre viu esse filme recentemente. Não? É? Não sei, eu lembro de ter falado. É? Pode ser, eu acho que sim. Deixa eu procurar. Eu acho que tu falou desse filme, Alexandre. Eu acho que sim. E se a questão também é recomendar um bom filme de viagem no tempo, assistam Primer. Que é um filme que lida com loops e coisa e tal, mas ele tenta ser 100% realista e fechar todos os loops e justificar todas as timelines alternativas. Eu acho bem interessante, assim. Ele quebra a mente. É um filme extremamente complexo, mas é divertido. Diga, Alexandre. Sim, eu vi esse filme. Aham. Ele é bem interessante mesmo. E tem a ver com o filme de hoje. Mas então tá. Então agora com tudo recomendado. Ó, vocês têm tema de casa pra fazer pra cacete hoje.
inclusive correr em esteiras por 2 horas. A gente precisa decidir o que a gente vai fazer semana que vem. Que nós temos 2 Blade. caminhos. Blade. Blade? Queremos Blade? Blade, vamos ver Blade. Eu quero Blade. Vamos ver Blade, então. É isso aí. Porque... Acho que a gente meio que tá devendo esse episódio também. o filme... Porque... A gente teve uma enquete que foi literalmente um empate. E daí a gente desempatou. E na hora que a gente começou a gravar o episódio, o filme que não era o que a gente estava fazendo, que foi A Outra Face, tinha ganho a enquete no YouTube. Então ficou essa coisa meio mal resolvida. Não, mas a enquete ia ter terminado o dia, Rafael. A enquete não é infinita. Mas é que empatou. Foi empate, 100%. Bom, daí a gente teve um voto de Minerva interno. Que de qualidade duvidosa, né? O Bob, não sei... Mas a gente achou que era mais correto fazer um episódio do Blade também. Então, pra semana que vem, nós vamos trazer o filme do Blade. Nós vamos esquiar no gelo lomba acima. Quando vocês verem Blade de novo, vocês vão saber. Tem uma cena... Não tem, certo? Não lembro disso. É só a fala mais icônica do filme. Some motherfuckers are always trying to skate up hills. Skate up hills. Porra. Wesley Snipes estará com a gente. Não pessoalmente, mas espiritualmente. Infelizmente. Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Wesley Snipes tem algumas coisas meio... Mas enfim. Eu tinha notado aqui... Eu queria falar de Mortal Kombat, né? Mas enfim. Meu voto foi super... A gente vai falar. Escrito. Seria 2 filmes ruins na sequência, se vocês quiserem. Não. Um clássico absurdo. Um filme... Não, eu adoro o primeiro Mortal Kombat, mas convenhamos. Baita filme. Você pode nos seguir nas mídias sociais em @eu quero ver o filme em todos os lugares, exceto no Letterboxd, que eu quero ver o filme. E até a semana que vem, quando nós vamos morder vampiros de novo, ou ser mordidos por vampiros de novo, ou caçar vampiros da luz do dia. O podcast mais The Walker Alguém tem uma mensagem pra dizer ou predestinar as pessoas pra... Cuidado com líquidos no olho. É.